Bendito seja o nosso Deus, igreja, exaltado e glorificado seja o nosso Rei Jesus, a quem adoramos, a quem exaltamos nessa noite. Estamos reunidos e cumprimentamos, caso entre nós esteja algum visitante. Seja bem-vindo, é uma alegria tê-lo, e também um internauta que interage conosco, sinta-se abraçado nesta noite. Mas o culto da família, e nessa noite então vamos nos colocar diante de Deus por essa palavra dirigida à família. Abramos, igreja, um texto conhecidíssimo que se encontra em Deuteronômio, capítulo 29. Deuteronômio, capítulo 29. Muito bem. Para início, para introduzir, eu vou ler Deuteronômio 29, de 1 a 3, e depois a gente realmente pega como uma totalidade. Deuteronômio 29, de 1 a 3, diz assim: São estas as palavras da aliança que o Senhor ordenou a Moisés fizesse com os filhos de Israel na terra de Moabe, além da aliança que fizera com eles em Horebe. Chamou Moisés a todo Israel e disse-lhe: Tendes visto tudo quanto o Senhor fez na terra do Egito, do Senhor teu Deus, e no juramento que hoje o Senhor teu Deus faz contigo. Nesse momento, não desmarque. Eu pediria que o nosso pastor Gabriel nos dirigisse uma oração. Não desmarque o texto. Nós fizemos apenas algumas leituras e eu vou concluí-las. Vamos orar nessa noite com o nosso pastor Gabriel. Senhor, muito obrigado, Pai, pela Tua palavra, Senhor, que agora nos será explicada e exposta em nome de Jesus. Obrigado pela Sua leitura, pelos Teus louvores. Em nome de Jesus, queremos agora, Pai, escutar a instrução do Senhor. Queremos aprender e ser transformados, Pai, pela Tua palavra. Que Tu possas usar o Teu servo, o pastor Afrânio, e falar ao nosso coração o que o Senhor já determinou para a Sua igreja nesse dia. Edifica-nos, Pai Santo, em nome de Jesus nós te pedimos e desde já nós te agradecemos. Em nome de Jesus, amém. Em nome de Jesus, amém, amados. Muito bem, igreja, fizemos essas leituras salteadas propositadamente para que tenhamos agora um vislumbre daquilo que Deus falará com as famílias nesta noite. Então vamos ler agora do 16 ao 20. Aí mesmo, Deuteronômio 29, de 16 a 20. 16 a 20. Porque vós sabeis como habitamos na terra do Egito, e como passamos pelo meio das nações pelas quais viestes a passar. Ouvistes as suas abominações e os seus ídolos feitos de madeira e de pedra, bem como vistes a prata e o ouro que havia entre elas, para que entre vós não haja homem nem mulher, nem família, note a palavra família, nem família, nem tribo, cujo coração hoje se desvie do Senhor vosso Deus, e vá servir aos deuses dessas nações, para que não haja entre vós raiz que produza erva venenosa e amarga. Ninguém que, ouvindo as palavras dessa maldição, se abençoe no seu íntimo, dizendo: terei paz, ainda que ande na perversidade do meu coração, para acrescentar à sede a bebedice. O Senhor não lhe quererá perdoar, antes fumegará a ira do Senhor e o seu zelo sobre tal homem, e toda a maldição escrita neste livro jazerá sobre ele, e o Senhor lhe apagará o nome de debaixo do céu. Muito bem, amada igreja do Senhor, já oramos, e nessa noite, feita essa leitura, eu só quero relembrar com você que esse quarto discurso de Moisés, renovando, reiterando
e repetindo a aliança de Deus para com o seu povo, Deus ilustra algumas palavras tremendas, já lidas nos versículos de 1 a 3, 5 a 6, 9 a 12, e agora de 16 a 20. Em primeiro lugar, Deus os lembrou de que eles não se detivessem pelas terras pelas quais passavam e passariam, que eles não se detivessem e voltassem a sua atenção para os deuses com D minúsculo, para os falsos deuses dessas nações, que eles continuassem a peregrinação, lembrando-se das maravilhas que Deus fez ao tirá-los da terra do Egito, e do início da peregrinação, quando dos pés as sandálias não estragaram, não arrebentaram, não se gastaram, e as roupas também continuaram tremendamente sustentadas. E o Senhor diz no 3, as grandes provas que os vossos olhos viram, os sinais e grandes maravilhas. E nesse momento, no 5, 40 anos vos conduzi pelo deserto, não envelheceram sobre vós as vossas vestes, nem se gastou do pé ou no vosso pé a sandália. Pão não comestes, e não bebestes vinho, nem bebida forte, para que soubesseis que eu sou o Senhor vosso Deus. No fundamento aqui, o que Deus está dizendo é o seguinte: lembrem-se do sofrimento que vocês passaram no Egito, lembrem-se do vosso clamor, lembrem-se que após clamar eu vos retirei com mão forte, lembrem-se das maravilhas, das provas e dos sinais maravilhosos que os vossos olhos viram. Percebam que 40 anos vos conduzi pelo deserto, não envelheceram sobre vós as vossas vestes, nem se gastou no vosso pé a sandália. Agora aqui, pão não comestes e não bebestes vinho nem bebida forte, para que soubesses que eu sou o Senhor vosso Deus. Você vai então entender que, em outras palavras, Deus está dizendo: estejais contentes com tudo que tiverdes, estejais contentes porque o Senhor é o vosso Deus, estejais contentes porque eu guardo, velo e zelo pelo meu povo. E de repente, preste bem atenção, no versículo 9, ele diz: guardai, pois, as palavras dessa aliança e cumpri-as, para que prospereis em tudo quanto fizerdes. Vós estáis hoje todos perante o Senhor vosso Deus, os cabeças de vossas tribos, vossos anciãos e os vossos oficiais, todos os homens de Israel, meninos, meninas, estrangeiros, rachador de lenha, carregador de água. E no versículo 16, porque vós sabeis como habitamos na terra do Egito, diz Moisés, e como passamos pelo meio das nações pelas quais viestes a passar. 17, vistes as suas abominações e os seus ídolos nessas nações, dentro delas, feitos de madeira e de pedra, bem como vistes a prata e o ouro que havia entre elas, essas nações. No 18, para que entre vós não haja homem, nem mulher, nem família, nem tribo, cujo coração hoje se desvie do Senhor vosso Deus, o nosso Deus, diz Moisés, e vá servir a outros deuses destas nações, para que não haja entre vós raiz que produza erva venenosa e amarga. Não desmarque, segure aí. Em primeiro lugar, o cerne da questão, o ponto aqui fundamental que nós não podemos perder de vista, é a aliança, segundo a qual Moisés está prevenindo o seu povo, que ao passar pelas nações, hoje, como é, pastor, que isso funcionaria? Nós estamos no mundo, irmãos. Pai, não os peço que tires do mundo, mas que os livres do mal. Nós estamos no mundo? Sim. Estamos no Brasil? Sim. Entre essas nações pelas quais o povo, a igreja vive, e nós aqui no Brasil, nós temos ídolos, nós temos deuses com D minúsculo, e nós temos um Deus, hoje, para colocar bem aqui e trazer para nós uma realidade, nós temos o Deus destino e a deusa fortuna.
o Deus destino com D minúsculo e a deusa fortuna. Tem isso na Bíblia, pastor? Tem. E o que é o mundo, querido? O mundo é um sistema que está produzido, que está fabricado por Satanás para, também dentre outras coisas, tirar o povo de Deus da adoração de Deus. Então o Senhor diz, olha, cuidado, porque quando passardes por essas nações, não se desviem do Senhor. Não prestem culto a deuses de pedra, vocês sabem disso. E aqui na leitura, preste atenção no 16. Porque vós sabeis como habitamos na terra do Egito, e como passamos pelo meio dessas nações, ou das nações pelas quais viestes a passar, vistes as suas abominações dessas nações, seus ídolos feitos de madeira, de pedra, bem como vistes a prata e o ouro que havia entre elas. Para que entre vós, povo de Deus, não haja homem nem mulher, nem família, nem tribo cujo coração hoje se desvie do Senhor nosso Deus, e vá servir a outros deuses, ou aos deuses dessas nações, para que não haja entre vós raiz que produza erva venenosa e amarga. De repente, no 19, ele faz um reforço, ele faz aqui uma evidência, um indicativo. Ninguém que ouvindo as palavras desta maldição. Que maldição? Está no verso 18. Qual é a maldição? Servir a deuses estranhos. Preste atenção. Eu vou pegar aqui a segunda parte do versículo 18. Após Deus, vírgula, se desvie do Senhor nosso Deus, vírgula. Agora, e vá servir aos deuses dessas nações, para que não haja entre vós raiz que produza erva venenosa e amarga. Então, qual é a maldição? Desviar-se de Deus e seguir, preste bem atenção, esses deuses, e que não haja, e a maldição é, se houver entre vós raiz que produza erva venenosa e amarga. Essa é a maldição. Aí ele diz no 19, referindo-se a esse desvio e a esse seguir a esses deuses, que trará para a igreja raiz produtiva, produtora de erva venenosa e amarga. Ninguém, ele diz, que ouvindo as palavras dessa maldição, que eu acabei de repetir, se abençoe no seu íntimo, dizendo, terei paz, ainda que ande na perversidade do meu coração, para acrescentar a essa minha sede, deixa eu interpretar agora, a esse meu vazio, a essa convicção que tenho que não estou em adoração, a bebedice, bebendo águas podres dessa cisterna chamada mundo, bebendo e se alimentando de coisas que estão, escute, correlatas ao Deus destino e à deusa fortuna. Como é que esse império das trevas trabalha? Em cima de um item: necessidade. Então o mundo, ele trabalha assim, ele te atrai pela necessidade. Você está em adoração, você está buscando a Deus, você está adorando a Deus, e o Senhor diz, olha, não se incline para os deuses dessas nações, não se inclinem, porque se vocês se inclinarem, já estarão desviados do vosso Deus. Porque essa aliança não se desvie, ou seja, o que significaria se desviar? Você está dentro da igreja, dentro da tribo, dentro das famílias, bebendo águas rotas, águas do mundo. Agora repare algo interessante. Ora, preste atenção, e vá servir, lá na segunda metade do 18, se desvie de Deus e vá servir aos deuses com D minúsculo dessas nações, para que não haja entre vós raiz que produza erva venenosa e amarga. Ninguém que ouvindo as palavras dessa maldição se abençoe. Então, no meio das tribos, no meio das famílias, no meio das igrejas hoje,
podem existir, podem, queridos, é uma possibilidade, é uma probabilidade, existirem pessoas que estão bebendo água, matando a sua sede com águas amargas e venenosas, dentro do povo e no meio do povo de Deus, dizendo lá no seu íntimo: terei paz, ainda que ande na perversidade do meu coração, para acrescentar a minha sede, ou a sede, à bebedice. Agora, é impressionante que nós estamos aqui, amados, nessa noite, vendo e nos preparando para que jamais uma raiz de amargura possa penetrar em nossos corações. Então Deus está falando: alguém que no seu íntimo diga no meio de vós: terei paz, ainda que ande na perversidade do meu coração, a pessoa dizendo, para acrescentar a sede à bebedice. O Senhor não lhe quererá perdoar. Ei, irmão, isso é muito grave. O Senhor não lhe quererá perdoar, antes fumegará a ira do Senhor, e o seu zelo sobre tal homem, ser humano, seja, enfim, e toda maldição escrita neste livro jazerá sobre ele, e o Senhor lhe apagará o nome de debaixo do céu. Então, amados, nós não estamos, e eu louvo a Deus por isso, nesse exato momento, sentindo, percebendo, auscultando. Pense aí num estetoscópio, né? A pessoa medindo aí as batidas, o ritmo, enfim, e você pensando nisso. Não, nós estamos aqui e Deus está aqui nos prevenindo. Amados, prestem bem atenção. Quando alguém no meio do povo de Deus, e é por isso que Deus prescreveu isso, vai beber águas no mundo, por isso que quem é amigo do mundo constitui-se, e quem é amigo de Deus constitui-se inimigo do mundo. Há uma inimizade entre nós e o mundo. Amado, não confie, igreja, não confia quando tu conheces, por favor, não é para sair julgando, é para discernir. Mas cuidado com aquela pessoa que está vivendo no mundo, se envolvendo com as coisas erradas do mundo e querendo comungar, e pode comungar com os santos, desde que Deus conhece o seu coração. Por que o Senhor prescreve isso? Porque Ele quer dizer que essa deusa, esse Deus destino, essa deusa fortuna, ela ataca o povo de Deus em cima de um item chamado necessidade. Tu sempre estarás precisando de alguma coisa. Eu sempre estarei precisando de alguma coisa a mais. Nós todos sempre estaremos precisando de alguma coisa a mais. Porém, o Senhor disse: olha, pão não comestes, vinho e bebida forte não provastes, vossa roupa foi conservada, vossa saúde, vocês passaram 40 anos porque quiseram, e eu os preservei, eu sou o vosso Deus. Em outras palavras, estejam contentes com essa paternidade divina sobre sua vida. Então, o Deus destino, a deusa fortuna, como é que ela age para te tirar da palavra, da aliança com Deus? Ela te faz ver que as tuas necessidades são mais importantes do que os fundamentos, padrões e princípios de Deus. Irmão, a regra é essa. Na última palavra que ministramos, eu falei da forma, da propriedade, como o homem de Deus é arrancado do seu ministério, quando ele passa a amar a riqueza, quando ele passa a se inclinar para achar que o contentamento de uma vida temerosa a Deus, de uma vida de piedade, é o amor ao dinheiro, e não é. Então repare que aqui no texto o Senhor está dizendo, olha lá, ninguém que ouvindo as palavras dessa maldição se abençoe, se abençoe, porque Deus não abençoa, irmãos. Mas a pessoa teme em se abençoar. Ninguém se abençoe no seu íntimo dizendo: terei paz, ainda que ande na perversidade do meu coração, para acrescentar a sede, a bebedice, beber coisas do mundo. O Senhor não lhe quererá perdoar, antes fumegará a ira do Senhor. Se fumegar a ira significa, ele vai executar a sua ira, e seu zelo sobre tal homem,
e toda a maldição escrita neste livro jazerá sobre ele, e o Senhor lhe apagará o nome de debaixo do céu. Por quê? Você vai lendo Deuteronômio, os primeiros discursos, e você vai para o 30, capítulo 30, depois do 29, e você vai entender algo impressionante, igreja. Deus, Ele luta e quer que nós lutemos a luta dele, para que no meio de seu povo não haja raiz de amargura. Porque a raiz de amargura, ela contamina. Porque ela é uma ingerência. Vocês sabem disso, o internauta. Gerência é o ato de administrar. Ingerência é o ato de uma órbita se meter na outra. Então o diabo, quando ele vê brecha, quando a deusa fortuna e o deus destino contaminam a igreja, o que ela, ou o que ele, o diabo faz? Ele procura contaminar a igreja, gerar uma raiz de amargura no meio da igreja para que muitos sejam contaminados. Que contaminação é essa? Vou adoecer? Vou pegar febre amarela? Não. Significa eu ter inversão de valores e eu passar a postular e a trazer divisões, invejas, suspeitas malignas para tirar o povo do foco da palavra. Então Deus diz, de jeito nenhum, jamais o Senhor lhe quererá perdoar se ficar nesse processo. Mas ele diz em Hebreus 12, para que nós entendamos essa palavra maravilhosa, que é para nossa proteção, para nossa prevenção. Hebreus capítulo 12, ainda não terminou. Hebreus capítulo 12, de 14 a 17. Preste bem atenção. Segui a paz com todos e a santificação, sem a qual, santificação obviamente, ninguém verá o Senhor. Agora atenção. Atentando diligentemente, cuidadosamente, criteriosamente, porque ninguém seja faltoso, separando-se da graça de Deus, nem haja alguma raiz de amargura que brotando, que aparecendo vos perturbe, e por meio dela, dessa raiz de amargura, muitos sejam contaminados. Nem haja algum impuro ou profano, como foi Esaú, o qual por um repasto vendeu o seu direito de primogenitura, pois sabeis que posteriormente, querendo herdar a bênção, foi rejeitado, pois não achou lugar de arrependimento, embora com lágrimas o tivesse buscado. Então Esaú entra aí como exemplo de um homem que tinha a bênção, que tinha a primogenitura, a investidura da bênção, e ele então vendeu isso, negociou isso com o quê? Com o mundo, com a sua necessidade. Ele estava com fome, ele queria comer, e por causa disso ele faria qualquer negócio. Então repare, mas eu quero me ater aqui, queridos. Segui a paz com todos e a santificação, sem a qual ninguém verá o Senhor. Atentando diligentemente, porque ninguém seja faltoso, separando-se da graça de Deus. Nem haja alguma raiz de amargura que brotando vos perturbe, e por meio dela, dessa raiz de amargura, muitos sejam. Quando Deus fala lá em Deuteronômio 29:20, o Senhor não lhe quererá perdoar, antes fumegará a ira do Senhor e o seu zelo sobre tal homem, e toda a maldição escrita neste livro jazerá sobre ele, e o Senhor lhe apagará o nome de debaixo do céu. Cuidado, igreja, cuidado, Afrânio, cuidado nós que aqui estamos livres desse problema. Neste momento estamos livres, eu louvo a Deus por isso, para que a gente se policie, nos policiemos. Repare que alguém tenha cuidado para não separar-se da graça de Deus, do favor dele, do amor dele, do zelo dele, que não haja nenhuma raiz de amargura que brotando
vos perturbe e por meio dela muitos sejam contaminados. Então, amados, igreja, nenhuma família, nenhuma tribo, nenhuma criança, nenhuma mulher possa deixar para trás os princípios do Senhor, os princípios do congregar, do adorar, do ter paz entre os irmãos, por nenhuma raiz de amargura que a deusa fortuna e o Deus destino possam nos oferecer. É só você ver o caminho. A Bíblia diz que o tolo dá crédito a toda palavra, mas o sábio observa os passos. É só observar os passos e você ver que o objetivo era servir ao mundo. Pode observar os passos, queridos. Quando eu digo era, é qualquer situação que enseje isso, tá, amados? Então vamos lá. Em Efésios 4, 31 a 32, não é preciso que você abra, diz: longe de vós toda amargura, e cólera, e ira, e gritaria, e blasfêmias, e bem assim toda malícia. Antes sede um para com os outros benignos, compassivos, perdoando-vos uns aos outros, como também Deus em Cristo vos perdoou. Amados, como é que se cultiva, como é que se conserva no coração uma raiz de amargura? Quando você, quando eu, quando nós não aprendemos a perdoar. Quando você, quando eu, quando nós, sejamos quem formos, ou sejamos quem formos, e seja você, eu, nós, quem é, se não liberarmos perdão, se não tratarmos de sermos benignos uns para com os outros, nos perdoando como Cristo nos perdoou, tende o mesmo sentimento que houve em Cristo Jesus, perdoando-vos. Se você, eu, nós tivermos isso, queridos, nós vamos alimentar esse trauma, nós vamos temperar esse trauma, namorar com ele, noivar com ele, casar com ele, e diremos no nosso íntimo, no meio da igreja, lá no íntimo. A pessoa não vai dizer isso não, queridos, mas no íntimo o Espírito Santo perscruta. Ele está lá louvando ela, esse ser humano louvando, glorificando, mas lá no coração ele está dizendo assim: se por mais que o meu coração esteja na perversidade, ele falando para si mesmo, eu terei paz. Ou seja, o Espírito Santo já não mais conduz essa pessoa. O eu dela prevalece, o egoísmo dela prevalece, e isso vai contaminar a igreja. Por isso, igreja, que nessa noite o Senhor desfoge de toda amargura. Não deixe jamais que a amargura penetre em seu coração. Há uma palavra, e não é preciso que você conecte nesse sentido, mas em Atos 8, de 18 a 23, é um ímpio. Era um ímpio, repito. Não tem nada a ver com o seio da igreja, mas tem a ver com o que Pedro falou para ele, com o que Paulo, e da forma que Paulo repreendeu. Quem era ele? Simão o mágico. Ele fazia artes, ele fazia estripulias como mágico, e de repente ele percebeu os discípulos pregando. E eu faço questão de ler para vocês, e repito, nós queremos trazer essa visão, mas não nesse nível, mas para que você entenda algo tremendo. Atos 8, de 18 em diante. Vendo, porém, Simão, ele era um mágico, vendo, porém, Simão, que pelo fato de imporem os apóstolos as mãos, era concedido o Espírito Santo, ofereceu-lhes dinheiro, propondo: concedei-me também a mim esse poder, para que aquele sobre quem eu impuser as mãos receba o Espírito Santo. Pedro, porém, lhe respondeu: o teu dinheiro seja contigo para a perdição, pois julgaste adquirir por meio dele, dinheiro, o dom de Deus. Não tens parte nem sorte neste ministério,
porque o teu coração não é reto diante de Deus. 22, arrepende-te, pois, da tua maldade e roga ao Senhor, talvez te seja perdoado o intento do coração, pois vejo que estás em fel de amargura e laço de iniquidade. Nesse momento não comparemos, não quero comparar, não quero trazer essa palavra para dentro do nosso contexto. Simão não era congregante, não era salvo, era ímpio, mas o que estava em seu coração, ele que vivia no mundo, era mágico do mundo, o que tem no coração desse povo, igreja? Seja ele que está no mundo, que está no mundo, que está no mundo, seja ele quem for, o que está ali vingando, segundo o Espírito Santo, na vida de Pedro? Fel de amargura e laço de iniquidade. Então isso que está no mundo, com os deuses falsos, a deusa fortuna, pode procurar na palavra, está lá, o deus destino com minúsculos ambos, eles trazem para todo ser humano fel de amargura e laço de iniquidade. Então, que essa premissa, que esse fundamento que está no mundo, fel de amargura e laço de iniquidade, não entre no meu, no teu, no nosso coração, porque senão a igreja será contaminada por quem? Pelo mundo, e vai trazer com ele, com o mundo, a divisão no corpo, suspeitas, malignas, dissensões, facções. Por isso que Deus preveniu e antecipou que isso faz com que o homem, se alimentar, se viver disso, acabe descaindo da graça. E Deus, por esse fato, não o possa perdoar. Eu glorifico a Deus e quero nessa noite, no Senhor pela fé, profetizar com fundamento na palavra, que isso não haja em nosso meio, queridos. E que quando houver, vocês observem os passos e vocês vislumbrem a marcha, e vocês vão ver que toda a propositura, tudo que foi acenado, não é o que vai e o que irá acontecer, porque Deus manda que nós observemos para que adquiramos um coração sábio. Amém, meus amados? Então nessa noite, sobre essas famílias, eu dedico no Espírito o quarto discurso de Moisés, que nós não arredemos o pé da presença de Deus, que nós entendamos que tendo com o que nos vestir, tendo com o que comer, estejamos contentes. Sempre existirão necessidades, e não é pecado eu, você, nós lutarmos para saná-las. Amém, queridos? Não é pecado, temos que correr atrás mesmo. O pecado é você se deixar fiscar por esse anzol do diabo, que na ponta traz uma isca chamada necessidade, e te afaste da comunhão, e queira fazer de mim, de você, após sermos pescados, instrumento de divisão no corpo, trazendo raiz de amargura, porque através dela muitos de nós seremos contaminados. E é um tratamento depois, queridos, para curar, para o Espírito Santo fazer a obra, para realmente trazer a palavra e fazer no meio da igreja um saneamento, para tirar as marcas, para tirar os resquícios, para tirar as anomalias que aquela raiz de amargura causou no corpo de Cristo. Que a igreja do Senhor, que você, criança, que eu, adulto, que nós, famílias, nos livremos de fraudar, de violentar essa aliança com o Senhor. Ele diz: não se envolva, não se deixe levar, olha para a tua vida, chegaste até aqui, agradece a Deus com contentamento, porque Ele tem zelo de ti. Senhor Deus, em nome de Jesus, que as nossas famílias, que a família, que a igreja seja livre, Pai, da raiz de amargura, porque a raiz de amargura, Pai, ela corta a paz, ela anula o processo de santificação, e ela faz com que o homem, o ser humano vitimado pela raiz de amargura, deixe de santificar-se, deixe de ter comunhão, que é a paz entre os irmãos, e perca, se alimentar a própria graça,
que não haja isso no nosso povo, que não haja isso em nosso meio, e que sejamos sempre visitados pelo Teu Espírito Santo. Abençoe e cobre as famílias dessa igreja nesse último momento, nesses últimos momentos em que a terra está realmente trepidando como uma parturiente que dará luz ao único, poderoso e absoluto Senhor, o Rei Jesus, que vai voltar e Ele vai arrebatar o seu povo. Que estejamos contados entre os arrebatados, em nome de Jesus. Amém. Vamos aplaudir o Senhor. Amém. Que possamos ficar de pé. Possamos ficar de pé, amém, igreja? Vamos continuar em adoração, o processo de louvor ao nosso Deus que está aqui essa noite. E quando Ele declara que a nós e a nossa casa serviremos ao Senhor, como o pastor ministrou, que nós possamos pedir, Senhor, que toda raiz de amargura, Deus, que tudo que me afasta de Ti, a minha família, da Tua presença, Senhor, nós não queremos para as nossas vidas. Porque quando nós decidimos obedecer ao nosso Deus, todas as outras coisas nos serão acrescentadas. As bênçãos de Deus correrão atrás de mim. Mas quando eu decido não obedecer, as outras coisas também vão correr atrás de mim, amém? As maldições. Mas hoje nós estamos aqui porque nós decidimos obedecer. Nós decidimos ouvir a voz do nosso Deus atentamente. Amém? Aleluia, Jesus. Se atentamente ouvir a Deus e os mandamentos seus, obedecer, o Senhor meu Deus me exaltará sobre todas as nações. Onde eu passar, eu não correrei atrás de bênçãos. Elas vão nos alcançar. Sei que elas vão me alcançar. Onde eu colocar a planta dos meus pés, sei que a sua bênção chegará. Bendito serei na terra, bendito serei. Quando eu profetizar, sei que a minha voz será a voz de Deus. Bendito serei no campo, bendito serei. Onde eu passar, onde eu tocar, abençoado será. Quando eu obedecer a sua voz. Oh Jesus, decidimos, Senhor, obedecer a Tua voz, Senhor. Decidimos seguir os Teus mandamentos, Senhor. Se atentamente ouvir a Deus e os mandamentos seus, obedecer, o Senhor meu Deus me exaltará sobre todas as nações. Onde eu passar, eu não correrei atrás de bênçãos. Sei que elas vão me alcançar. Onde eu colocar a planta dos meus pés, sei que a sua bênção chegará. Bendito serei na terra, bendito serei. Quando eu profetizar, sei que a minha voz será a voz de Deus. Bendito serei no campo, bendito serei. Por onde eu tocar, onde eu tocar, abençoado será. Quando eu obedecer a sua voz. Bendito serei na terra, bendito serei. Quando eu profetizar, sei que a
a minha voz será a voz de Deus. Bendito serei no campo, bendito serei por onde eu passar, onde eu tocar, abençoado será. Quando eu obedecer, quando eu obedecer, quando eu obedecer a sua voz. Quando eu obedecer, quando eu obedecer, quando eu obedecer a sua voz. Aleluia, Jesus. Benditos seremos quando nós decidimos obedecer à voz do nosso Deus, amém? A igreja fique à vontade.